inclusive com processos que pedem indenizações milionárias que inviabilizariam a existência dos sindicatos. E por último, nós tivemos demissões, né? Nós tivemos 7 demissões. Esse ato ele toma um outro teor a partir do momento em que a gente teve, durante essa semana, algumas respostas positivas. Então, a gente teve uma tutela de urgência na segunda-feira que determinou a reintegração de 5 trabalhadores, o Benedito, a Gabriela, a Priscila, o Rodrigo, determinou a suspensão de uma punição aplicada contra o trabalhador Luiz Fernando. Ontem a gente teve a tutela de urgência que determinou a reintegração do Altino, né? Por sorte, a juíza determinou que ele seja reintegrado a partir de amanhã, então hoje ele pode estar aqui para a gente doar. Mas nós ainda temos o Alex Fernandes e o Narciso, que também estão aqui, e enfim, né? Mais para frente a gente vai conhecê-los. A gente tem que parabenizar o trabalho dos advogados, né? Dr. César, Dr. Viana, que estão aí, doutora Marina também, que compõe o departamento jurídico, mas essa é uma luta, né, crescente e intensa. Sem maiores delongas, então, apresentado o contexto, vou só falar agora sobre a dinâmica. A gente tem uma série de entidades aqui presentes, só que a gente quer que seja um ato com todo mundo junto, então nós vamos fazer uma mesa contemplando a fala dos juristas, afinal esse é um ato de juristas pela defesa, né, dos lutadores e das lutadoras. Depois a gente vai abrir falas para saudações das entidades, tá bem? Bom, para começar a nossa mesa dos juristas e das juristas, eu vou passar a palavra para a professora Júlia Lins e Silva, que é coordenadora do NETEP, greve, Núcleo de Estudos sobre Teoria e Prática de Greve no Direito Sindical Brasileiro Contemporâneo. A gente precisa arranjar um nome menor desse grupo. Também coordena o BHCTEM e tem aí trabalhado intensamente nas pesquisas sobre forma jurídica, direito e capitalismo, publicando, né, formas de intervenção social no Brasil pela editora Lutas Anticapital. Obrigada, professora Júlia. Bom, boa noite a todas e todos. Sempre a gente é da classe trabalhadora, então a gente não trabalha com categoria honra, né? Mas é sempre uma alegria, é sempre uma renovação compor esse tipo de ato. Ele fortalece a certeza de que se não caminharmos juntos, não caminharemos. Então, nesse sentido, a fala hoje é dos juristas, né? E eu falarei aqui como professora no uso integral da liberdade de cátedra. E falar nessa casa aqui sobre greve também significa recuperar uma experiência recente que nós tivemos aqui. Ano passado vivenciamos a primeira greve negra da história da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Uma greve que foi puxada, liderada, sobretudo, por estudantes que chegaram a essa universidade por meio das medidas afirmativas, e uma greve que, tal como a greve feita pelas classes trabalhadoras das categorias mais diversas que estão aqui presentes, foi massacrada, foi violentada e foi criminalizada na sua forma mais vil e mais baixa. Bom, dito isso, eu acho que eu queria começar dizendo, e aí é interessante que a professora de Direito vai falar contra o direito, né? Mas é isso mesmo. A gente normalmente costuma pensar o direito como o antídoto da violência, como o oposto da violência. E, na verdade, eu queria convidá-los a pensar o direito, na verdade, como um instrumento de aplicação da violência, como gramática que permite que a violência alcance os corpos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso tem sido demonstrado pela experiência histórica de luta de todas as categorias profissionais, de toda a classe trabalhadora. O direito a greve como direito é o oposto que dá sentido para a greve como crime. Eles só existem nessa relação de oposição aparente, quando na verdade se completam. E eu estou dizendo isso porque todo o processo de criminalização da greve não é feito com outra linguagem que não o direito. As medidas efetivas da greve, aquilo que permite com que efetivamente ela se torne instrumento de pressão, de luta por melhores condições de assalariamento, são enquadradas exatamente na forma jurídica das ilegalidades, dos excessos, dos abusos. São nomeados de confrontar interesses superiores,
Enfim, toda essa dinâmica, portanto, coloca a greve legal como uma negociação bem comportada. A greve não pode jamais ultrapassar esse limite, porque se ela deixar de ser bem comportada, bem delimitada e exatamente ineficaz, porque a gente sabe que ela só é legal nos estreitos limites em que ela permite a continuidade da produção. Todo o processo de criminalização da greve vem quando ela efetivamente é um incômodo, quando ela trava a produção, quando ela impede a continuidade da roda de moer gente e de moer, sobretudo, trabalhadores e trabalhadoras. Bom, e o que o direito faz nesse processo de aplicar a violência? O direito dissolve a classe numa somatória de indivíduos. E por que ele faz isso? Porque é só por meio do processo de individualização, é só por meio do processo de reconhecimento do altino como liderança que eu consigo responsabilizar e quantificar. O direito precisa destruir o coletivo. O direito não sabe lidar com o fato, não sabe lidar com o coletivo. Ele precisa individualizar e tornar isso sempre na sua medida, nas suas categorias, porque é isso que permite o processo de responsabilização. As multas milionárias, as demissões e as prisões, tudo isso é óbvio que é ilegal. A ilegalidade é patente. Mas sabe o que me assusta? É que a gente segue falando sobre a ilegalidade e a gente não fala que esses instrumentos, em verdade, são violência. Violência patronal, violência do Estado, aplicada por meio do direito, aplicada pelos mesmos tribunais e ditado da mesma forma que o direito de greve. Então, ainda que as reintegrações e as revogações devam ser comemoradas efusivamente como conquistas da classe trabalhadora e jamais do direito, ainda que haja, portanto, a revogação das medidas ilegais, o estrago já está feito, ou pelo menos semeado. Porque, em verdade, o que essas ilegalidades, que na verdade eu vou sempre preferir chamar de violências, perpetram? O medo. É o medo que está em jogo. É o direito sendo utilizado como instrumento de coação, como instrumento de ameaça, como promessa de vingança. É esse o direito que nos alcança. O processo de criminalização está no sentido do disciplinamento pleno de todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras em luta, para que a greve seja tão somente isso, a continuidade da negociação bem comportada. Então, se a greve se conforma ao direito, se ela é capturada e reduzida a uma súplica quase, para fazer aquela brincadeirinha da greve como um motivo de súplica para negociação, então, na verdade, estão dadas todas as condições para o alargamento dos processos de violência e de criminalização. Quanto mais bem comportada a classe trabalhadora se porta, mais violenta é a resposta do Estado e mais violenta é a resposta patronal. Porque o direito e os tribunais, inclusive os tribunais trabalhistas, sentem cheiro de medo. E quanto mais medo nós temos, mais eles avançam. Nesse sentido, a destruição pelo jurídico, as demissões, o fracionamento, as responsabilidades individuais, os nomes, as lideranças, é isso que temos escolhido no direito de greve. É isso que o direito tem nos dado. Então, para mim, para encerrar essa intervenção breve, recuperar a dimensão política da greve, recuperar a greve como ato coletivo que pertence à classe trabalhadora e só a ela compete a decisão sobre meios, oportunidades e formas de execução e não ao judiciário, recuperar essa dimensão da política e não do direito é o único instrumento de proteção para os nossos corpos contra as violências perpetradas pelo direito. A resposta aos processos de criminalização da greve não pode estar exatamente no instrumento que tem sido utilizado para nos violentar. Mais leis, mais códigos, mais sentença não é a resposta para medidas efetivas de greve. Na verdade, a resposta à criminalização da greve não é o direito de greve, mas a greve como ato político,
como ato insurrecional, como rebeldia, como a capacidade de parar aquilo que nos torna, aquilo que nos explora e nos assalta todos os dias. A greve só pode ser efetiva quando ela efetivamente para a produção. Isso, portanto, acho que a classe trabalhadora, e eu falo aqui para um auditório de lutadores e lutadoras que tem muito mais experiência, muito mais história, muito mais caminhada do que eu, mas eu queria aqui, né, na minha juventude, na minha ânsia, recuperar essa dimensão para dizer que a classe trabalhadora sempre teve nas suas mãos a arma mais efetiva para os processos de interdição da criminalização. O problema é que ela tem se pautado e se comportado com as armas que a burguesia lhe deu, dentre elas o direito de greve. Então, para finalizar, a classe trabalhadora desde sempre sabe que o que importa é nós colocarmos o corpo atrás do que nós dizemos e, portanto, recuperar a greve como algo nosso e não como algo que o direito nos deu. Muito obrigada. Muito bem, professora Júlia, muito obrigada. Agora, sem maiores delongas também, passo a palavra para o professor Francisco Gerson. Ele é pós-doutor e professor da Universidade Federal de Fortaleza do Ceará, né, UFC, a Universidade Federal do Ceará. Além disso, ele é subprocurador-geral do Trabalho e também é um dos membros do Ministério Público do Trabalho que idealizaram e incentivaram a constituição da CONALES, né, a Coordenadoria Nacional de Liberdades Sindicais, que tem uma importância aí para o movimento sindical bastante relevante. Então, passo a palavra para o professor Francisco Gerson. Muito obrigado, Regiane. Cumprimentar meus colegas de mesa, meu direto amigo, professor Jorge Luiz Sotomayor, cumprimentar o professor Arione, professora Júlia, satisfação. Cumprimentar o auditório nas pessoas da doutora Eliana, que me convidou para cá. Muito obrigado, doutora Eliana. É uma das advogadas mais atuantes e mais aguerridas. É difícil encontrar, professor, uma advogada ou um advogado que seja sindicalista também. É o caso da doutora Eliana, é advogada e traz o movimento sindical nas vidas. E cumprimentar também o Altinho, parabenizando pela reintegração, pela decisão liminar que obteve. Isso é uma grande conquista para a classe trabalhadora. Como a Regiane me apresentou, eu sou da UFC. Eu tenho duas filhas, elas estudavam no colégio e elas diziam, as coleguinhas trocando figurinhas, né? E elas diziam, meu pai é professor da UFC. E o pessoal entendia que era professor de UFC. E um dia eu fui buscá-las, né? Quando eu fui buscá-las, o pessoal do meu tamanho disse, ele é professor de UFC? Aí disse, não, professor da UFC, né? Da Universidade Federal do Ceará. Aí eu pensei, tá se logo o vídeo, aquele negócio. Então, meus amigos e minhas amigas, eu integro o grupo, que é o grupo de estudos, da Universidade Federal do Ceará. Ele começou, era Grupo de Estudos em Direitos em Defesa das Prerrogativas dos Trabalhadores e em Defesa dos Direitos Trabalhistas e do Processo do Trabalho. Ele começou a diminuir, porque estava muito grande esse nome, fomos diminuindo, até para ficar mais bonitinho assim. Tem alguma propaganda, marketing, as redes sociais, e acabou ficando reduzido para Grupo de Estudos em Direito do Trabalho e engloba tudo Direito do Trabalho, que é o grupo. Tem um blog, vocês podem pesquisar, tem uma publicação bimestral, publicamos artigos, que é muito interessante. E eu publiquei um livro já esgotado em 2014, finalzinho de 2014, chamado Greve, um Direito Antipático. Porque é um dos direitos mais antipáticos que se tem. Todo mundo diz, eu sou a favor da greve. Mas na hora que faz greve no quintal dele, aí a pessoa já começa a ficar, não é bem assim, né? Os próprios trabalhadores, quando uma das categorias faz greve, a classe trabalhadora que é desunida reclama porque o outro fez greve. Aí já começa a desunião, começa a desarticulação por aí. E a classe trabalhadora ela precisa se reorganizar, ela precisa compreender
a importância, a relevância do direito de greve. Quando se trata de direito de greve, nós sabemos que tem vários fatores e mexe com muita coisa, mexe com a economia, mexe com o direito, mexe com aspectos sociológicos, mexe com a administração pública, mexe principalmente com a polícia, né? Quando o trabalhador diz assim, olha, nós vamos fazer greve na próxima semana, pode chegar lá que a polícia já está esperando ele, né? Com certeza. Outra coisa que a gente verifica também é que todo juiz está competente para julgar matéria de greve, né? Então é o juiz de trabalho, o juiz de direito, o juiz comum, o juiz federal, falou em greve, todo mundo se dá por competente, normalmente para deferir uma liminar contrária a esse direito constitucional. E aí vem as liminares mais absurdas que a gente tem visto. Eu já vi uma liminar condenando o sindicato a pagar 50 mil reais caso não retornasse ao trabalho, né? Os trabalhadores não retornassem ao trabalho. 50 mil reais pelo quê? Por semana, por mês, por dia? Não, por hora. 50 mil reais por hora. Eu nunca vi nenhuma justiça aplicar uma multa pelo menos parecida com essa, em razão, por exemplo, do trabalho escravo, que é uma das formas mais aviltantes que se tem contra a dignidade humana e contra o trabalhador. É crime, inclusive, está previsto como crime, mas para associar a greve instalar. Eu já vi também uma liminar determinando que o sindicato observasse a distância mínima de 1,5 km da sede da empresa. E o sindicalista semiótico, entrou com base de declaração, né? Claro, através do seu advogado, e foi lá despachar com o desembargador e disse, mas doutor, depois de 1 quilômetro é um rio. Então os outros 500 metros, né, o meio quilômetro, como é que eu faço, né? Porque está mais ou menos o rio é largo, está mais ou menos na metade do rio, e aí como é que eu faço, né? Então, assim, a gente vê algumas liminares que são absurdas. E as multas, além de elevadas, que vi também algumas decisões, determinando ou autorizando as empresas a realizar logo bloqueio na conta do sindicato, ou seja, aquele valor que os trabalhadores pagam ao sindicato, que a empresa apreende logo no salário, ao invés de repassar ao sindicato, a empresa já fica autorizada de logo a reter esses valores e não repassar para o sindicato. É uma forma de execução sem a decisão ter transitado em julgado, sem o processo de execução adequado e mais uma execução realizada pela própria parte. Isso ofende todos os princípios que eu conheço, né, de direito processual. Essas são algumas agruras que nós estamos colocando aqui para que compreenda a dificuldade do direito de greve. Hoje em dia, né, as empresas ficam muito à vontade com a litigiosidade ou quando há o ajuizamento de alguma ação em razão da greve, né? Liminares são concedidas, inclusive, antes mesmo da declaração da greve. É uma coisa estranha. Empresas ajuizam interditos proibitórios, às vezes ações de natureza coletiva, já no fito de obter uma liminar, porque a greve pode ser abusiva ou pode ser ilegal sem nenhum elemento, senão sequer foi deflagrada a greve. Como é que se pode imaginar ou supor que a greve vai ser abusiva? Porque excessos serão cometidos durante esses movimentos, né? Prisão de sindicalistas. A prisão de sindicalistas nunca desapareceu do nosso ordenamento das práticas judiciais. Ainda ano passado, ano atrasado, teve uma prisão de sindicalistas porque estavam, na verdade, greve no Maranhão. Ano passado, final do ano, teve outra determinação de prisão de sindicalistas porque haviam deflagrado greve. E eu estava conversando com o meu grupo de estudos uma vez, dizendo, olha, é muito interessante se os advogados que estão saindo do grupo de estudos se especializassem em direito penal do trabalho, que nós estamos precisando, para que o tratamento
dado aos sindicalistas e aos trabalhadores está sendo penal, criminal. Então nós precisamos de especialistas nesta área também para poder combater sob o ponto de vista jurídico, né? Eu fiquei imaginando, professor Jorge Luiz e demais colegas aqui de mesa, se o fato ocorrido no 8 de janeiro de 2023 tivesse partido dos trabalhadores ou de entidades sindicais. Eu fico imaginando o que teria acontecido. Logo para começo de história, eu acho muito difícil que algum grupo de trabalhadores ou grupo de sindicalistas ousassem acampar, pelo menos perto de um comando militar, um comando do exército. Primeira coisa, já isso jamais aconteceria. Ia ser uma pancadaria, prisão, para tudo que é lado. E se o acontecido no dia 8 de janeiro tivesse sucedido por provocação dos trabalhadores ou por suas entidades sindicais, podem crer que nem direito de defesa haveria. Como em regra não há. Quando é o trabalhador que declara uma greve, que faz um movimento paredista, aparece tudo que é judiciário, Ministério Público, polícia, autoridade pública para penalizar os trabalhadores. Imagine se aquele 8 de janeiro tivesse sido causado por sindicalistas. Multas seriam elevadas, prisões seriam realizadas, talvez o fechamento de entidades sindicais, não sei o que teria acontecido, né? Isso para a gente ter uma ideia do que é a diferença entre a prática de trabalhadores, e olha que os trabalhadores na história deste país, a menos que eu conheço, né, não gosto dessa frase, mas nunca antes na história deste país, né, porque traz as memórias ruins, né, e essa memória ruim aconteceu agora, nesta semana, com um projeto de lei sobre o trabalho já falei seguros, né? Eu só penso. Então, é sobre o trabalho plataformizado, né? Que é um projeto de lei terrível, a não ser por um artigo lá, o professor Jorge Luiz, que dá vontade da gente rir, que tem assim, né? Agora fica proibido o trabalho de menores em transporte, veículos de 4 rodas. Eu não entendi, quer dizer que na Uber já tinha menores dirigindo, eu nunca vi isso, o Tetra nunca pegou. Eu achei muito estranho a previsão, parecia uma coisa mais assim. Pois bem, depois voltando para o nosso assunto, né, aqui da greve, do que se tem feito com a classe trabalhadora, nós estamos passando por um momento muitíssimo preocupante em termos de direitos sociais. O movimento sindical, ele está passando por um encruzilhada e precisa realmente se reorganizar. Ele precisa reorganizar a categoria dos trabalhadores, precisa rever algumas culturas, precisa se modernizar. É assim que o movimento sindical vai vencer esta etapa. Mas também por outra coisa, né? Eu acho que a nossa luta, professor Juliano, em defesa do professor Orione, em defesa dos trabalhadores, não foi fácil não. Nunca os direitos sociais vieram de graça, sempre através de luta. Nunca nós nos mantivemos se não for luta. Então o trabalho nunca foi fácil não. Mas, de qualquer forma, do que eu tenho visto, nós estamos passando por um dos momentos mais críticos da história, desde que eu me conheço como gente, em termos de preservação dos direitos sociais. Um dia desse eu saí da faculdade, da minha faculdade de Direito, e com os livros, Cesarino Júnior, aquele pessoal bem antigão, né? Os livros velhinhos, 50 pedaços. E o professor se encontrou comigo com aquela pilha de livros na mão. Ele disse: professor Gerson, está estudando história, né? Direito do trabalho? Disse: não, estou me atualizando, porque o direito do trabalho regrediu-se 100 anos, né? De modo que aqueles autores de 100 anos são os autores modernos. Então eu estou me atualizando aqui em direito do trabalho, né? Direito coletivo eu vou chegar lá ainda mais à frente. Mas para finalizar, caríssima Regiane, caríssimos colegas, nós estamos aqui para fazer essa sensibilização, essa reflexão mesmo sobre o futuro do direito do trabalho, o futuro
das lutas trabalhistas, da organização coletiva do trabalho, e dizer que nós estamos juntos nessa luta dos sindicatos, das entidades sindicais, de modo geral, não só os sindicatos em si, mas das entidades sindicais. Parece ainda que nós precisamos avançar e vamos avançar, principalmente nessas aberturas que estão ocorrendo em razão de projetos de leis que são perniciosos aos trabalhadores. E estou crente de que a resistência dos sindicatos aguerridos é de todos. Nós, que temos fé na luta social, é que vamos ainda resgatar a dignidade, a igualdade e a justiça social para todos os trabalhadores. Muito obrigado. É um prazer ter o professor da UFC, não de UFC. Se fosse de UFC, a gente iria precisar de algumas lições que eu sou preciosa aqui na faculdade. Sem maiores delongas também, passo a palavra para o professor Jorge Luiz Souto Maior, professor aqui da casa, né? Coordenador do GPTC, que é o Grupo de Pesquisa Trabalho Capital, que é vinculado à Renapex, a Rede Nacional de Pesquisa de Direito do Trabalho e Previdência Social. Professor Souto, o microfone está aberto. Tá, obrigado, Regiane. O evento do DHCT, parabenizo pela organização de um evento tão importante, um momento tão delicado, foi tão oportuno de falar sobre greve. Cumprimento o professor Marcos, professor titular aqui da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, uma grande conquista para a classe trabalhadora, a sua aprovação desse concurso. A professora Júlia, que é uma nova integrante do Departamento de Direito do Trabalho, também uma grande conquista para a classe trabalhadora. O professor Francisco Gerson, amigo de longa data, um grande estudioso da questão da greve, e escreveu este livro aí bastante interessante, que eu digo bastante aos meus alunos e alunas. E também uma alegria rever tantos amigos e amigas, lutadores e lutadoras de muitos anos, quantos eventos não fizemos juntos e quantas lutas não travamos juntos, e sempre assim, lutas que são momentos difíceis sempre, mas que também trazem alegria e também trazem esse crescimento da nossa integração humana, da nossa amizade, a nossa solidariedade, isso que só se conquista e só se sabe, só quem luta consegue isso, Quem fica na individualidade jamais terá esta relação tão próxima como nós temos, é uma grande felicidade também, de certo modo, Eu digo de certo modo porque o momento não é feliz, mas enfim, é uma satisfação carregarmos juntos essa história, Nós temos história para contar, não é, Pazinho? E quantas histórias. Também meus alunos e alunas da graduação que estão aqui presentes, na nossa disciplina que seria agora, de trabalho sobre perspectiva de gênero, raça e classe, e essa atividade, vamos dizer assim, fez com que nós deixássemos a sala de aula para algo mais relevante no momento, que é falar sobre o que está acontecendo na realidade brasileira com relação à greve. E eu vou muito na linha da professora Júlia, que eu vou falar de greve, como ato político, não vou falar de direito de greve. Acho isso muito importante, porque ao longo de tantos anos, nesta, vamos dizer assim, militância, muitas vezes eu fui chamado em greves, em locais onde os trabalhadores e trabalhadoras estavam em greve,
mas eu era chamado na condição do jurista, né? Como se era esse ato de juristas, né? Enfim. E a resposta que eles queriam de mim era sempre: professor, né, nós temos o direito de estar aqui na ocupação, nós temos o que vai acontecer conosco do ponto de vista da decisão judicial, qual é o nosso direito? E eu sempre dizia para eles: olha, o mais provável é que a polícia venha aqui, tire vocês, que vocês serão presos, e que o direito massacre pune vocês. Poxa, professor, o senhor vem aqui e está desanimando a gente. Não, eu estou contando o real, né? Essa é a realidade. O direito não estará concretamente do seu lado. Isso não significa que a gente não faça e não deva fazer, né, do ponto de vista judicial, as disputas jurídicas, né, porque afinal de contas, como disse também a professora Júlia, muitas dessas decisões, elas são ilegais, na verdade, elas estão ferindo a própria norma jurídica. Se nós pegarmos lá a Constituição, nós vamos ver que o direito de greve é um direito fundamental, né, que os trabalhadores escolhem quando e por que vão fazer a greve. Mas, em concreto, né, a interpretação que se dá, o direito na vivência prática, o direito é aquele que é aplicado, né, por essas instituições jurídicas, cuja formação não é a formação que vê a realidade sob a perspectiva da classe trabalhadora, é na perspectiva da classe dominante. Então, o que se tem por efeito concreto do direito é o direito que vem para oprimir e para reprimir a mobilização da classe trabalhadora. Mas, por outro lado, a classe trabalhadora não pode abrir mão dessa mobilização, né? A grande questão que me parece, eu acho que nesse momento histórico a gente precisa refletir, é se temos de fato uma classe trabalhadora, né? Ou seja, o próprio direito, vamos colocar assim, na década de 40, rompeu com a classe trabalhadora que existia no Brasil no período da Primeira República, né? Uma classe trabalhadora que unia ex-escravizados, unia também indígenas, unia imigrantes, unia, né, brancos, pobres, ou seja, uma classe trabalhadora que se identificava na perspectiva da sua vivência social, né, da sua posição social, e fazia várias lutas, várias greves, vários movimentos, sem a existência do direito de greve. Nenhuma lei permitia, né, explicitamente esses movimentos. Muito pelo contrário, a lei reprimia, né? Mas na década de 40, estruturalmente estabeleceram as categorias de trabalhadores, né? Trabalhadores e trabalhadoras que foram divididos em categorias. E este fenômeno, né, tem feito historicamente aquilo que o Gerson acabou de dizer, e aquilo que eu lembro que alguns anos atrás, assim, em vários desses eventos, eu dizia: gente, é impossível que a gente não pense a classe trabalhadora numa perspectiva de unificação, porque senão as categorias vão lutar umas contra as outras. Então, na greve de professores, né, os trabalhadores, né, pais e mães de alunos, vão ser contra a greve de professores. Na greve dos metroviários, os bancários vão lá falar: hoje eu não pude trabalhar porque os metroviários estão em greves, e por aí vai, padeiros, enfim, e é o que a gente vê constantemente acontecendo. Só que agora nós estamos num outro momento, já falei isso várias vezes, da importância dessa unificação e tudo mais, mas nós estamos num momento ainda mais grave. É um momento que vem, né, empurrado também, estimulado por este PL, por este projeto de lei dos aplicativos, né, que foi encampado pelo Partido dos Trabalhadores. Nós não podemos esquecer disso, é um fato histórico, como diz o presidente, um fato histórico da derrocada, né, de direitos trabalhistas. Por uma perspectiva, isso pode ser bom, abrimos o espaço para outras disputas,
mesmo tempo, este projeto de lei, aquilo que se anuncia, é a destruição da perspectiva de classe, da classe trabalhadora como um todo, ou seja, é a perspectiva de que cada trabalhador seja visto como um sujeito autônomo, individual. Ele não pertence mais a uma classe, não se identifica mais com uma classe, e nessa perspectiva, gente, o discurso dominante está ganhando a disputa. Eles estão introjetando na classe trabalhadora essa ideia de empreendedorismo, essa ideia de individualismo, e a classe trabalhadora está comprando isso como se fosse a sua causa. Isto é efetivamente, contra isto, efetivamente nós precisamos lutar nesse instante, para retomar a compreensão de classe, para retomar um discurso que una, identifique e faça a classe trabalhadora perceber o quanto ela é importante no processo histórico, no protagonismo que nós temos pela frente, nas lutas que vêm pela frente. Não serão mais lutas por jornada de trabalho, não serão mais lutas limitadas a manter o emprego, é pela dignidade, pela vida, né? Igual nós tivemos agora recentemente na pandemia, as greves sanitárias, né? Greve para preservar a vida, mas nós vamos entrar num momento de destruição completa da ideia de trabalho e da ideia de direitos, né, para quem trabalha. E aí nós vamos ter uma necessidade urgente de reconstruir um discurso de unificação e de apreensão e de identificação e de consciência da classe trabalhadora para estabelecer aquilo que é fundamental, a luta de classe, né? Se nós não fizermos isso, se nós ficarmos aí falando, né, ou fazendo eventos para chamar juristas para que eles resolvam os nossos problemas, vamos resolver o problema X, né, da categoria tal, nós vamos continuar alimentando esta destruição que está vindo de longa data e que hoje está chegando ao ápice, me parece, né? Eu vejo, inclusive, tenho visto, pessoas ligadas e entidades ligadas à classe trabalhadora dispostas a defender este PL que está aí. Então percebam, porque não é um problema simplesmente de perda de direitos, não é isso, é que o PL destrói a classe trabalhadora. A lógica do PL é a introdução da figura do autônomo, do sujeito individual que se preocupa só consigo, do empreendedor de si mesmo. Isto vai valer não só para motoristas de aplicativo, mas para todos e todas, trabalhadores e trabalhadoras, gente. Não é pouca coisa. Então esse momento histórico exige de nós muito mais do que outros momentos. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Soutomaior. Obrigada aos alunos e alunas do professor, né, que estão aqui aproveitando essa aula, diferente da aula da sala, né, de aula, de um espaço distinto e com uma experiência também distinta. Agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Marcos Olione, né, professor titular aqui da Faculdade de Direito, cuja tese que garantiu, né, a titulação foi A Invenção da Classe Trabalhadora Brasileira, do Direito do Trabalho na Constituição da Forma Jurídica no Brasil. Uma tese bastante importante para compreender de onde a gente vem, onde a gente está e para onde a gente vai, né, professor? Então, com a palavra. Olá a todas e a todos. Vou agradecer primeiro o convite da Regiane, né? Dizer da importância de nós estarmos aqui, estar feliz estar ao lado do professor Jorge Soutomaior,
professor Francisco, da professora Júlia, que são pessoas que são referência nesse processo de luta. Quem me conhece sabe que eu começaria pulando, gritando e não sei o que lá e tudo mais. Eu não vou ficar, hoje eu vou ficar sentadinho, vou ficar bem quietinho, porque o momento pede da gente muita introspecção. Então, assim, o momento é grave, o momento é terrível, e eu acho que a gente tem que tentar entender um pouco disso que Júlia e Jorge falaram antes, que é essa... Por que a classe trabalhadora está tão retraída, né? A classe trabalhadora está tão retraída. Ela não consegue avançar, né? Ela está tão retraída. E assim, são anos de retração, né? Esse ato que a gente faz hoje, a gente fez há 14 anos atrás, né? Assim, o Paulo foi também demitido aos 2007. Então, um ato igualzinho esse, 2007, foi feito. E aí você, logo depois, foi reintegrado, né? Então, assim, a gente olha assim, é como se fosse se a gente estivesse num looping, assim, a gente volta, vai, volta, e assim, é meio angustiante, né? A gente vê esse vai e vem. E eu acho que a gente, na verdade, tem que perceber que a gente, ao se colocar no campo, como diz Júlia, da luta da burguesia, a gente vai ficar nesse looping o resto da vida. A gente vai ficar sempre repetindo esse processo. Manda embora, integra. Aí desintegra, integra. Enfim, vai desintegrando os trabalhadores nesse processo de manda embora, volta. Isso em algum momento acaba com a classe trabalhadora, e nós estamos sentindo que hoje nós estamos qualitativamente num momento até pior do que no seu tempo, né? Porque hoje nós estamos aqui com a privatização, inclusive, assombrando todo esse processo de fragmentação da classe trabalhadora. O metrô é um exemplo claro, né, de quando você privatiza determinadas linhas, você fragmenta a luta. Então a gente até a ideia de que existe um serviço moderno, um serviço que não é bem prestado, usa-se isso tudo no processo de privatização, fazendo linhas que são mais bonitinhas, mais floridas, e linhas que são... Fica uma coisa muito louca na cabeça das pessoas, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem hoje um desafio, que é um desafio difícil de ser passado. Porque se você fala assim, a greve foi criminalizada e ela não é mais criminalizada, ela é um direito fundamental. E o meu professor Gerson ensina um exemplo de que ainda estão prendendo o trabalhador em algum canto do Brasil, ou algum rincão do Brasil. Aí você fala assim, poxa vida, ela virou direito fundamental, ainda tem gente que é penalizada com a prisão. Você ainda tem um direito penal no trabalho, que não é só esse direito do direito penal, mas a imposição da pena de forma não individualizada. A doutora Eliana estava me contando que mandaram um aviso de advertência coletivo. Como é que qualquer aluno de primeiro ano de direito do trabalho, qualquer aluno, em sã consciência, qualquer menino que está começando aqui na faculdade, sabe que não é possível a aplicação de pena sem individualização, que não existe pena coletiva, que não existe, você tem que individualizar a atividade a ser penalizada. Aí isso vai para um juiz de primeiro grau, o juiz indefere, vai para o juiz do tribunal, o juiz só defere um pedacinho. Isso tem efeitos na vida da pessoa, ela não pode progredir funcionalmente, você vai criando a primeira penalidade para depois criar uma mais forte lá para frente, e o juiz faz um negócio desses. Gente, em sã consciência, se a classe trabalhadora não fosse tão dissolvida e tão fragmentada, o que hoje a classe trabalhadora metroviária estaria fazendo? Ela estaria arrebentando o metrô. Não estaria isso? Em sã consciência, ela estaria numa insurreição completa. Mas por que ela não está? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. É o desafio que nós temos que enfrentar. O que está sendo construído paulatinamente nesse processo que faz a classe trabalhadora ficar acuada? Perceberam? E o direito é, sim, como pôs Júlia, um instrumento desse desespero. Existe um autor chamado Safak que ele diz que existem duas coisas que são vendidas historicamente,
que é a esperança e o medo. Então, você coloca esperança e coloca medo na jogada. Quando você coloca as duas coisas, você faz políticas públicas baseadas nisso. Perceberam? Então a gente tem que começar, talvez, de uma maneira muito mais séria, muito mais contundente, unir esses dois mundos aqui de forma mais constante. Esse mundo aqui com esse mundo aí. Porque algum pedaço, porra, do que a gente está pensando deve servir a classe trabalhadora. Só que o que está indo para a classe trabalhadora é o pior dessa parte desse pensamento. Então a gente tem que unir mais esses mundos. Esses mundos estão muito cindidos. Trabalhador é trabalhador, estudante é estudante, estudante serve para estudar, trabalhador serve para trabalhar, professor serve para dar aula. Não, nós servimos para sermos todos juntos e juntas classe trabalhadora, né? Então, assim, não vou me alongar, porque eu acho desesperador o que está acontecendo, não sei mais o que fazer, são anos pulando, gritando, subindo em mesa. Puta merda, só piora, cara, só piora, não é desesperador, né, Jorge? Quantas vezes nós já estivemos juntos nesses atos? Desde 744. 745. É uma coisa infindável, não vale, sabe, mais ficar só fazendo esses atos. Nós temos que ser mais orgânicos. Tá bom? Beijo. Obrigada, professora Johnny. Olha, a professora Júlia foi em festivo em 10 minutos. Você foi menos de 10 minutos, estou surpresa. Você foi bem confortável. Nós somos sua mão, nós sabemos que você é feroz. Quem falta tudo. Bom, para dar continuidade, a gente tem uma série de entidades aqui presentes e a gente gostaria de contemplar todas ou a maioria das entidades, né? A primeira fala, obviamente, vai ser pelos demitidos, né? O Altino vai representar os demitidos do metrô e, de alguma maneira, representar também todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão sofrendo punições e penalidades nesse processo de luta. Pode vir, Altino. Na sequência, eu vou chamando as entidades para darem uma saudação e aí, no final, a gente faz o lançamento do nosso manifesto. Fica aqui, né? Gente, não vou demorar muito também não. Primeiro eu queria eu sou dos 8 demitidos, mas aqui nós tivemos demitido em 2014, nós tivemos em 2007 e se for contar a nossa história de metroviária, nós temos bem muita gente demitida. Se contar as outras categorias, nós temos metalúrgico demitido aqui e nós temos outras tantas categorias demitidas exatamente pelo ato de fazer greve. Então, primeiro eu queria colocar aqui, eu vou fazer uns agradecimentos aqui à mesa, os devidos professores, o Procurador-Geral do Trabalho, a doutora Regiane, aos nossos advogados, todo mundo aí do mundo jurídico que nos ajudou. Depois eu vou entrar nesse tema aí do que significa esse judiciário. O movimento sindical, as centrais sindicais, a CSP Coludos, do qual faço parte, também está aqui presente, mas as centrais sindicais, nós tivemos um apoio internacional, nós tivemos inclusive uma contribuição simbólica, mas muito importante, de um sindicato de transporte da Inglaterra. Nós tivemos reunião com gente internacional, e aí várias entidades. Então, e aos sindicatos, Metalúrgico São José, o pessoal do Sindicato que está aqui, Sindicef, várias entidades sindicais, entidades políticas, entidades sociais que nos apoiaram, e a categoria metroviária, nossos sindicatos metroviários, que inclusive esse tema da solidariedade de classe é muito importante, que muita gente não sabe, mas o nosso salário foi pago pela categoria, votado em assembleia, como assim também aconteceu em 2014, que infelizmente, vira e mexe, tinha gente que dizia que era para não pagar, e a cada 6 meses a gente fazia a votação e a turma continuava pagando, porque a turma entendia que era uma luta coletiva, não era um problema individual, exatamente porque a gente participou de um processo de greve, de luta, de treta. Então tem todos esses agradecimentos aqui. Para não me estender muito mais, eu queria primeiro assim, nós estamos numa guerra, e é uma guerra de classes, e a nossa classe é a classe trabalhadora, e todos os desgraçados da sociedade é a nossa classe. E nós estamos enfrentando uma outra classe, que é extremamente rica, e nós temos vários dados para dar isso. Só vou dar um para não encher o saco de vocês.
O cara mais rico do Brasil, que é o dono do Banco Safra, ele tem uma riqueza equivalente à metade da população brasileira. Esse cara deveria ser preso por tanto roubar a população, porque ele não trabalhou para ter metade da riqueza da população brasileira. O meu pai dizia que o cara que trabalha muito é um desgraçado, ele nunca vai ganhar dinheiro. Porque se o cara trabalhasse muito e ganhasse dinheiro, o canavieiro, aquele que corta cana, que agora está mudando com as novas tecnologias, seria enriquecido, teria muito dinheiro, porque pensa o cara que trabalhava. E trabalha ainda muita gente. Em Pascoal, os nordestinos estão em São Paulo e em vários outros lugares. Aqui o cara que não trabalha, os que são vagabundos, os que roubam a sociedade, esses são os grandes bilionários da sociedade. E o nosso enfrentamento é contra eles e as suas empresas. Nós queremos mudar esse estado de coisas. E as nossas greves são reprimidas porque nós enfrentamos de alguma forma esse processo. E por isso que eles estão nisso. E aí eles têm as forças armadas, ele tem judiciário, ele tem tudo que é treco desse estado para nos manter presos. E aqui nós temos a ousadia de enfrentar com consciência ou muitas vezes sem consciência de todo esse estado de coisas. Mas nós temos que entender, existe um Estado capitalista que nos oprime com os governos de direita, com os governos de esquerda, com os governos de meio, com os governos amarelo, verde, azul, vermelho, mas que todos eles infelizmente estão a serviço da patronal. E não estou dizendo que são iguais, porque não são iguais. Mas infelizmente estão a serviço das mesmas multinacionais, da mesma Toyota, das mesmas empresas multinacionais, que cada um quer dizer, eu fui o padrinho de trazer a Toyota para cá, o Tarcísio, não, fui eu que trouxe. Todos esses negócios servem para poder aumentar a exploração da classe trabalhadora. E aqui no metrô, nós enfrentamos a privatização não porque essas estatais sejam boas, porque também estão ruins e precisam ser melhoradas e avançar. Mas nós não queríamos que entregasse para o setor privado e enriquecer um punhado de empresários. Aqui a CCR tem 5 novos bilionários de acordo com a revista Forbes em 2022. E aonde eles comeram o dinheiro da população e dos trabalhadores? Comeram aqui no metrô, que foi privatizado na linha 4 e 5 pela lei da parceria público-privada, que foi feito pelo Haddad, mas na época quem fez essa privatização foi o Alckmin. Eles comeram dinheiro na linha 8 e 9 da CPTM, também através dessa porcaria dessa lei da PPP, que na época foi o Dória que tinha feito. E essa mesma lei da PPP permitiu a privatização do metrô de Belo Horizonte recentemente, em março de 2023, encomendado pelo Bolsonaro e concluído pelo governo Lula. O que eu quero falar? Aqui é uma guerra, a CCR quer enriquecer, esse grupo agora chinês quer enriquecer às nossas custas. Nós vamos continuar fazendo greve, nós vamos ser presos, nós vamos ser encarcerados, nós vamos ser demitidos, mas a guerra continua e nós estamos aqui para dizer, nem alto e bom som, vão nos atacar, mas nós vamos continuar lutando. E nós temos que nos entender como classe, seja com consciência, seja muitas vezes por falta de consciência, mas por necessidade. Os trabalhadores do aplicativo vão se juntar com os metroviários, os trabalhadores do aplicativo vão se juntar com os metalúrgicos, com os setores do campo, e nós podemos um dia levantar tudo, levantar essa universidade, fazer um outro direito, o direito da classe trabalhadora, o direito de sobreviver, o direito da dignidade e parar com a roubalheira desses grandes bilionários. Vamos juntos à batalha. Agradeço muito a solidariedade pela nossa readmissão e a luta continua, e agradecer aos trabalhadores aqui que estão aqui nos ajudando nessa batalha, também no campo do judiciário, com todas as contradições, porque nós não queremos essa justiça, mas nós vamos usar todos os advogados que puderem nos ajudar para poder levantar a nossa luta. Um abraço a todos. Fala a Camila, presidenta do nosso sindicato, depois pela FENAMED, o Pazin. E aí, quando eu chamar o Pazin, eu anuncio o próximo para a gente conseguir, tá bem? Boa noite a todos e todas. Queria me apresentar, sei que tem muita gente que estuda aqui na USP. Eu sou trabalhadora do metrô e sou a presidenta do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Eu também sou estudante aqui da USP, sou doutoranda do Departamento de Sociologia. Acho muito legal, fui muito angustiada com a aproximação do mundo acadêmico do mundo real da classe trabalhadora. Estou feliz aqui que eu estou com um colega de trabalho, Valtinho, que é operador de trem da linha 3 vermelha e estudante de Direito aqui dessa universidade, concretizando essa aproximação que eu acho tão necessária de ser feita. Olha, nós, trabalhadores do metrô, temos orgulho da força da nossa categoria. No final do ano passado, nós encabeçamos, com muito orgulho, uma brava resistência contra o principal projeto do governo de extrema-direita aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é de privatizar todo
Nós somos trabalhadores de uma empresa de transporte público que lida com o usuário todos os dias. E o desafio da nossa batalha, da nossa luta, é ter os usuários, os passageiros, vocês, estudantes da USP que pegam o metrô todo dia, do nosso lado. E a gente tem uma batalha muito forte por isso. E a gente sabe que o governador Tarcísio perseguiu e persegue o nosso sindicato, os nossos colegas, através de uma forma para evitar a potencialidade da nossa luta. Porque a nossa mobilização, a nossa greve, aliada com os passageiros, tem um poder muito grande. E ao governador Tarcísio só restou a repressão, a intimidação, com as demissões dos nossos companheiros, com as advertências individuais, uma medida absurda. E no dia da greve, tanto no dia 3 de outubro, quanto no dia 28 de novembro, o governador foi para a televisão dizer que a gente estava, os trabalhadores estão se escondendo na coletividade. Nós vamos perseguir um a um e vamos multar um a um se não fizer a greve. Isso não é só desrespeito com a gente, com a história de luta dos trabalhadores. Isso é um desrespeito com o que se produz aqui dentro. Porque aqui, na intelectualidade, se contribui muito para a nossa luta concreta. E o que se produziu, o que a gente conquistou sobre o direito de greve, sobre a organização sindical, isso é absolutamente atacado quando o governador Tarcísio vai para a televisão falar isso. Por isso concordo com o professor. Nós precisamos nos aproximar mais. Vocês precisam ouvir a luta concreta dos trabalhadores. Porque às vezes, pessoal, na prática a teoria é outra. Então vocês também precisam nos ouvir. E a gente também precisa aprender com vocês. E queria dizer mais uma coisa para vocês. Amanhã, dia 8 de março, dia de luta internacional das mulheres. Vocês aqui da disciplina do professor Sotomayor estão estudando direito do trabalho, gênero e tal. Talvez vocês achem que à frente das entidades sindicais só tem homens. O nosso sindicato também aprendeu no movimento social e nós temos pela primeira vez uma mulher na presidência. E eu tenho muito orgulho disso, porque isso não é só sobre mim. Isso é sobre a história da luta das mulheres e a gente vai seguir honrando essa batalha que todo o movimento social construiu. Obrigada, gente. Pavito pela Pena Média, na sequência Pavito pelo Sintusp. Em 2007, eu conheci o Souto e o Orione. Nós fizemos uma greve que era contra a pejotização, ou seja, a perda dos direitos da classe trabalhadora, e o Souto e o Orione puxou uma greve de solidariedade aqui. Pararam só os dois, mas a tentativa foi válida porque mostraram quem são os conscientes. Ouvindo aqui as falas, me chamou muita atenção quando o companheiro lhe falou do que ocorreu no Brasil no dia 8 de janeiro. Nós estivemos muito perto de uma ditadura. Talvez alguns achem que não iria vingar, que não se teria ditadura, mas gato escaldado tem medo de água fria. Eu militei no período da ditadura. Felizmente, não se concretizou a ditadura. Mas, daquela ação da extrema-direita, tem duas coisas e eu queria trazer essa reflexão para a academia, que são bandeiras da extrema-direita. Uma, destruir as entidades sindicais. As entidades sindicais, efetivamente, que fazem a luta, como a nossa. Então, nesse sentido, parece que nós estamos voltando aqui. Mas não estamos, não. Porque se tem novamente uma demissão no metrô, é porque os metroviários novamente fizeram greve e farão contas necessárias para impedir a privatização. Essa é uma. E a outra, eu sei que é até polêmico falar, quem sou eu falar diante de vocês? Mas olha, com tudo que tem de limitação na justiça do trabalho, eles também querem destruir a justiça do trabalho, porque através dos mecanismos da justiça do trabalho, com advogadas competentes que é a Eliana, com a ajuda de vocês, em todas as vezes, perante a ilegalidade deles, nós conseguimos a reintegração pela justiça do trabalho, porque sabemos ter aliados, sabemos trabalhar bem nesse sentido e sabemos aliar a luta
só a luta muda a vida e só a luta organizada muda a vida, mas também ter vocês que estão fazendo direito aqui como aliados nossos nesse terreno também é importante. A semana passada teve um ato de defesa da justiça do trabalho, porque até isto o Supremo está querendo tirar. E aqui, não sei se a Helena vai falar, o governador está querendo tirar o julgamento das nossas multas da Justiça do Trabalho. Está querendo levar para o TJ, onde ele tem um controle maior. Então, eu acho que o próximo passo nosso é tentar, a partir do lançamento magistral do que vocês estão fazendo, a gente tentar voltar ao OIT, como a gente fez em 2007 e condenou o Estado brasileiro, a gente ampliar isso no movimento e, acima de tudo, perceber que o ataque é generalizado, gente. De todos os ataques, tem um que não foi falado aqui. Vocês sabiam que por 2 vezes a Camila foi ameaçada de morte? Na primeira greve, quando a gente fez em março do ano passado e agora de novo. E não é só a Camila. Quantas mulheres que ocupam postos no movimento político, Sânia Bonfim, Luciana Genro, estão sendo ameaçadas de morte? Então, parte da luta deles não é apenas da questão da greve, é o ataque contra as mulheres, é o ataque contra os negros, é o ataque contra quem luta nesse país. Obrigada, Patrícia, do Sindicato dos Trabalhadores da USP, e na sequência, Macapá pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José. Bom, boa noite a todas, todos. Meu nome é Marcelo Papito, sou parte da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da USP. Estou aqui com o Alexandre Pariol, também que é parte da diretoria, um dos demitidos políticos do nosso sindicato, junto com o Brandão, Givanildo, Patrícia, também que faz parte da diretoria. Em primeiro lugar, eu queria, em nome da diretoria do Sintusp, saudar todas as companheiras e companheiros metroviários que foram reintegrados, porque essa não é uma vitória apenas dos metroviários, é uma vitória de toda a nossa classe. E lá foi comemorado, na hora que a gente viu a notícia, foi comemorado por toda a diretoria como uma vitória nossa, essa medida. Em segundo lugar, queria chamar a atenção que o fato de ter tido muito apoio dos intelectuais, parlamentares, juristas, de outros sindicatos, etc., foi fundamental para esse resultado. Esse resultado é resultado da luta, da organização e do apoio que os metroviários tiveram. Por isso acho muito importante uma atividade como essa, e justamente pelo caráter liminar que teve, e a gente saber que o governo do Tarcísio não vai parar, a justiça não vai parar de nos atacar, é muito importante se manter essa mobilização, essa organização para defender todos os lutadores e lutadoras. Nós sabemos que o Tarcísio, que tem por trás das emissões, das advertências, é um plano, uma declaração de guerra por parte do Tarcísio, que quer se candidatar, quer ser um representante nacional da extrema-direita e quer apresentar como seu currículo as privatizações da Sabesp, da CPTM, do metrô, mas também as chacinas que estão acontecendo na Baixada Santista, a repressão aos lutadores, implementar esse plano privatista e uma série de outras medidas. Na própria universidade nós estamos sofrendo as consequências do mesmo plano privatista que o Tarcísio está implementando em vários setores, como uma declaração de guerra aos trabalhadores de todos esses setores públicos, à população que sofre com as privatizações, como a gente viu com o apagão que sofreram com a privatização da Enel, e essas demissões vieram para tentar impedir a aliança dos metroviários, que se demonstrou na greve do dia 3, com os trabalhadores da Sabesp, com os trabalhadores da CPTM, ganhando importante apoio da população. É para isso que as demissões vêm, para impedir essa aliança que pode derrotar as privatizações, mas também todas as outras medidas do governo Tarcísio, que, diga-se de passagem, são apoiadas também no arcabouço fiscal do governo Lula, são apoiadas também, no caso das chacinas, na lei orgânica das polícias aprovada pelo governo federal. Por isso, para ir concluindo, eu acho que o que simbolizou essa greve do dia 3, a greve de novembro, foi o potencial do que a classe trabalhadora poderia fazer nacionalmente. Por isso, os metroviários foram eleitos como o inimigo número 1 do governo do Tarcísio.
porque simbolizavam ali, nessa possibilidade de unificação dos trabalhadores, da aliança com a população, um caminho para se derrotar as reformas trabalhistas, da Previdência e vários outros ataques aprovados em nível nacional. E para encerrar, se aqui em São Paulo os metroviários mostraram esse caminho, nós estamos vendo em outros países, como na Argentina, aqui do lado, um outro caminho que não é o da conciliação com a direita para derrotar as privatizações e os ataques. O que a Argentina mostrou foi um caminho da luta de classes, da mobilização, da organização do povo trabalhador junto com a juventude e a população nas ruas, e assim derrotaram o Milei. Não uma conciliação com o partido de extrema-direita, com a direita, através da mobilização na rua. Esse é o caminho que as grandes centrais sindicais deveriam estar apontando aqui no Brasil, inclusive para defender os direitos dos trabalhadores terceirizados, dos trabalhadores de aplicativo, que não vai ser conquistado através do PL do Lula, que não garante sequer vínculo trabalhista. Vai ser conquistado através da nossa força, da nossa união, e inclusive colocando, como já fez o Sotomayor em vários momentos, a sua posição e o seu conhecimento a serviço de estimular que essa luta vá à frente. Foi um orgulho para nós ver na Faculdade de Medicina da USP as trabalhadoras terceirizadas empunhando também um manifesto contra a terceirização e a precarização do trabalho, como uma forma desses apoios todos servirem para a sua greve, para a sua luta. Então, se o Tarcísio estava lá com o Bolsonaro, com o Nunes, levantando a bandeira do Estado de Israel, reivindicando o genocídio que está acontecendo na Palestina nesse momento, é necessário a gente lembrar que a nossa classe também se botou em greve na Espanha, na Bélgica, na Austrália e em outros países, para paralisar os portos, para não permitir a entrada de armamento, a movimentação de armamentos que iam massacrar o povo palestino. Se eles impunham a bandeira reivindicando o genocídio do povo palestino, impunhemos a bandeira de Israel, eles impunhemos nós a bandeira do povo palestino nas nossas greves, como fizeram essas categorias. Obrigado. Agora, metalúrgicos de São José, na sequência, o Mancha pela Comutas. E ó, gente, deu 3 minutos, eu vou levantar a plaquinha, tá bom? Pra falar. Boa noite a todas e todos. Eu sou o José Dantas, sou dirigente sindical dos metalúrgicos de São José dos Campos e região. Nós estávamos no dia 3 de outubro, participando de uma greve de campanha salarial na Embraer, uma empresa que todo mundo deve conhecer, que é a Embraer, e também a greve de solidariedade também aos trabalhadores do metrô, da greve daquele dia. E nós iniciamos o movimento de greve na Embraer na parte da manhã, assim também como foi na parte da tarde. Houve uma forte repressão da Polícia Militar naquele dia, tanto houve aqui quanto houve lá também, e que não é apenas agora no mês de outubro do ano passado, mas ao longo dos anos, e foi aprofundado esse ataque aos movimentos, aos dirigentes sindicais, ao movimento grevista, como foi dito aqui, que existe o direito de greve, mas existe o direito a punir também. Muito maior punição vem. E nesse dia, houve uma forte repressão, vários carros da Polícia Militar, na porta do Embraer, reprimindo não só os dirigentes sindicais, mas também os trabalhadores que aderiram ao movimento, que aderiram à greve. E na parte da tarde, no segundo turno, houve a mesma repressão que houve na parte da manhã, onde teve eu, como dirigente sindical, preso. Teve também um companheiro do movimento popular, o Ederlando, que não teve condições de estar vindo aqui hoje, mas nós fomos enquadrados em 4 artigos. Inclusive, nós fomos levados para a Polícia Federal. Fomos enquadrados, os artigos eu lembro mais do que diz o artigo: formação de quadrilha, resistência à prisão, desacato à autoridade, obstrução de direito ao trabalho. Foi justamente colocado 4 artigos para não ter o direito a, como se diz, pagar fiança, para ter a liberdade. E aí a gente sente, porque na verdade o trabalhador, o que ele tem de mais sagrado é a sua ficha limpa. Porque hoje em dia é obrigatório você ter, para ter um emprego, passar por antecedentes criminais. Tem que ter antecedentes criminais. E aí quando você vai puxar sua ficha, está lá. Tudo isso.
Quando tem uma blitz, vai estar nos artigos. E os artigos não é qualquer artigos. É formação de quadrilha, é resistência à prisão, é desacato à autoridade, é obstrução ao trabalho. E aí, sem ter nenhum tipo de passagem pela polícia, quando o trabalhador ele passa por uma blitz, ele já é ofendido, ele é esculachado. Imagina com esses artigos, como uma classe trabalhadora que tem o seu direito de greve, né, o direito de estar buscando, estar lutando por condições melhores de trabalho, de salário, né, direito, né, de ter o pão de cada dia, de ter o seu ganha-pão. Então eu acho que é muito importante, eu acho que é fundamental ter esse tipo de trabalho, desse tipo de aulas, né? E aqui eu posso dizer que eu tive uma aula na USP, eu fui, né? Eu estou dando uma aula aqui no dia de hoje, né? Como metalúrgico, como trabalhador metalúrgico. E aí agradecer a todos, né? Presente, os alunos que estão aqui, que estão, né, permanecendo aqui durante, né? Você está dando aula, vem para cá para a aula. E nós temos que continuar nossa luta. Não podemos baixar a cabeça, porque raspar a cabeça, o cabelo cresce, junto assim com a luta, vem, né? Então não temos que nos envergonhar por ir preso por lutar, porque lutar não é crime. Beleza? Grande abraço a todo mundo. Obrigada. Agora a luta pela Lucas, na sequência, Felipe pelo MRT. Boa noite a todos e todas. Eu sou Lancha, sou metalúrgico também de São José dos Campos, dirigente da CSP com Lutas, e apesar de ser dirigente, nesse momento demitido da empresa. Inclusive haverá uma audiência na próxima semana. Eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar esse evento. Eu acho que as pessoas que estão aqui são pessoas maravilhosas, são pessoas que têm uma grande tradição, não só na universidade, mas uma tradição de luta, de solidariedade, e é muito difícil a gente ver isso. Então, nossos sinceros cumprimentos a todos e todas. Eu vou ser rápido. Esse ano a gente não comemora 60 anos do golpe militar. Há 60 anos nesse país foi instaurada uma ditadura militar, uma ditadura que prendeu, que matou, que torturou, que exilou algumas centenas, dezenas, milhares de trabalhadores. Na ditadura militar não era permitido fazer greve. Não é que era preso um dirigente, é que não era permitido fazer greve. A greve era massacrada. E nós passamos por toda uma geração que não sabia mais o que era greve, exatamente por causa dessa repressão. E nós temos que não esquecer isso, como disse o presidente Lula, ao contrário. É preciso resgatar a história da ditadura militar, mas mais do que isso, da resistência contra a ditadura militar, da luta da juventude, que foi às ruas, que reivindicou, e principalmente das greves operárias. Porque mesmo não podendo fazer greve, a classe operária, que aliás se dizia que jamais entraria em luta, porque era gente que vinha do Nordeste, que tinha sentido na vida, e foi a classe operária que se levantou contra a ditadura, fez greve e impôs esse hoje limitado direito de greve, bastante limitado, mas não havia nenhum, que foi a classe operária que conseguiu fazer isso, não pediu licença para a justiça, não pediu licença para a ditadura, não pediu licença para ninguém para fazer greve, ela assim o fez. Eu estou dizendo isso porque, não obstante toda a pressão que eles nos fazem, não obstante toda a repressão e essa resistência que nós fazemos, é preciso confiar na força dos trabalhadores e confiar principalmente na força da classe operária. Porque mesmo aqueles que falam que existem os trabalhadores divididos, cada vez mais divididos, mais precarizados, mas eles vão se levantar. E nós vamos se levantar. Independente dos governos. Porque infelizmente, aqueles que estiveram do lado, ou que tiverem em algum momento do lado da luta do povo, hoje está no governo, e ao contrário de atender as demandas dos trabalhadores, atende as demandas dos grandes capitalistas. Então nós estamos vendo, como foi dito aqui, essa PL dos aplicativos, que é uma porcaria e está sendo infelizmente comemorada por centrais sindicais e impulsionada por um governo que é um governo do PT. Então isso obviamente causa uma certa desilusão, mas é preciso confiar na classe trabalhadora, é preciso confiar na nossa classe e na nossa força.
Então isso também que esse ato aqui nos traz. Essa confiança que aqueles que derrubaram a ditadura, impuseram o direito de greve, também hão de derrubar a ditadura do capital e impor uma nova sociedade, uma sociedade socialista, fazer uma revolução, porque não é nada mais do que isso que nós precisamos. E fazer uma verdadeira transformação. E é isso que a juventude, que aqueles que derrubaram a ditadura também aspiravam lá atrás. E não aspiravam simplesmente um mundo onde cada vez mais se mantém e se aumenta a exploração. É preciso dar um basta a isso. Nós temos que acreditar na força do nosso povo, na força dos trabalhadores, na força dos negros, das mulheres e de todos os oprimidos. Felipe, pelo Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, do MRT, e na sequência Mari, do PSOL. Boa noite a todas e todos. Eu sou operador de trem do metrô de São Paulo, faço parte da diretoria dos sindicatos metroviários e queria trazer a saudação do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores para essa importante atividade que vocês estão fazendo aqui hoje. Queria expressar para todos vocês aqui presentes, para o conjunto de advogados do nosso sindicato, que quando vocês apoiam a gente, defendem o nosso direito de greve no local de trabalho, companheiros e companheiros, os trabalhadores levantam a cabeça e o chefe tem que se esconder na sala dele. Isso fortalece demais as nossas mobilizações e a nossa luta para o próximo período. Porque as demissões que tiveram os nossos companheiros e companheiros, elas foram parte de um plano de guerra do governador Tarcísio para implementar a privatização. Elas não só atacaram o direito de greve, como muito bem vocês colocaram desde a mesa, mas elas atuaram para impedir uma aliança poderosa, que é a luta dos trabalhadores, quando ela ganha apoio dos setores mais oprimidos da população, que em cada piquete a gente viu se manifestando nas 3 greves que a gente fez no ano passado. A privatização do Tarcísio, ela tem o rosto do racismo, da misoginia, do sionismo, que foram as palavras de ordem que se manifestaram naquela manifestação golpista que o governador desse estado estava presente, colocando seu atestado de culpa também pelas ações golpistas que tiveram nesse país. Mas também temos que falar uma coisa, companheiros e companheiros, porque se o Tarcísio tem condições de avançar no seu projeto de privatização, a gente também tem um governo de frente ampla, inclusive com um representante do capital financeiro, que é o Geraldo Alckmin, que através do arcabouço fiscal e através desse PL da uberização, que nada mais legitima a crise capitalista de 2008 e o novo regime de trabalho que foi criado naquele momento, que vigora no Brasil por conta da aprovação de uma reforma trabalhista. E se as privatizações têm um terreno para avançar, ela se dá em base a essas condições que foram colocadas. Eu estou dizendo isso porque ano passado a gente teve uma forte greve dos metroviários da Sabesp e da CPTM. Mas eu queria chamar a atenção para todos. Ano passado a gente tinha condições de parar São Paulo contra as privatizações, se as principais centrais sindicais não isolassem a nossa luta. As condições estavam mais do que colocadas para a gente avançar nesse território. E eu queria terminar justamente fazendo esse chamado, não só para que tenha mais atividades como essa, mas principalmente para que essas principais centrais que controlam vários sindicatos rompam com a política do governo, rompam com a agenda de privatizações e coloquem a classe trabalhadora em movimento. Porque só assim a gente vai conseguir impor uma derrota para a extrema-direita. A conciliação mostrou que só a extrema-direita se fortalece com essa política, seja no Brasil, seja na Argentina. Aqui a gente tem que lutar por uma independência política da classe trabalhadora, que vai ser um motor fundamental da gente conseguir impor uma derrota a esse governo. Obrigado. Que é co-deputada do PSOL, da bancada feminista do PSOL, e na sequência o André do Movimento Faísca. Obrigada, boa noite a todas e todos. Eu sou a Mariana Souza, eu estou co-deputada estadual com a bancada feminista do PSOL. Queria muito brevemente saudar mesmo a iniciativa das todos os professores e funcionários que estão envolvidos com isso aqui, porque exatamente sou dentro da academia também, sou socióloga, sou militante, sou parlamentar, então entendendo exatamente essa relação que tem que ser dialética mesmo dentro da academia, trazer a classe trabalhadora aqui para dentro e, de fato, movimentar esse diálogo, né? Queria dizer que a gente está falando também do meu papel, né, o papel que a gente ocupa enquanto parlamentar,
de sempre estar muito ao lado da classe trabalhadora. No passado, a gente se mobilizou junto com os metroviários, com os samestrianos, os trabalhadores da CPTM, para fazer o plebiscito popular, que mostrou que a população de São Paulo é contra as privatizações. Mesmo assim, vocês viram o que aconteceu lá na LESP, no dia da votação, aquele show de horrores, criminalização dos movimentos sociais, dos lutadores, enfim. Então, de fato, o governo que a gente está enfrentando é um governo de extrema-direita que vai colocar esse projeto de privatização goela abaixo, mas que a gente não pode deixar isso acontecer sem luta, né? E é isso que os trabalhadores têm mostrado desde o ano passado e mostrado que, principalmente nisso que a gente tem falado, né? Hoje é cada vez mais difícil a mobilização da classe trabalhadora, a precarização está cada vez maior e cada vez mais áreas do mundo do trabalho, né? Exatamente por isso, se é mais difícil, exatamente por isso é cada vez mais necessário a unidade na luta. E é nisso que eu queria saudar também todos os trabalhadores que estão aqui, especialmente os que foram reintegrados, mais um exemplo de que a unidade na luta nos traz vitórias, né? Então, só dizer que a classe trabalhadora tem tido cada vez mais dificuldade em se mobilizar, em se unificar, mas exatamente por isso a gente tem que trabalhar cada vez mais com força na vitória da classe trabalhadora. É isso, gente. Valeu e até mais. Obrigada, Mária. Agora o André Aisca. Olá, boa noite. Eu sou o André, sou estudante da ECA aqui na USP. Também sou militante da FAISC e a gente da FAISC veio aqui justamente estar participando desse ato tão importante, desse lançamento de um manifesto, que se dá justamente nesse cenário tão difícil em relação ao governo Tarcísio, que vem avançando com esses ataques, que vem avançando contra os trabalhadores, contra a juventude, que vem, inclusive, demonstrando todo o seu caráter racista, como é a Operação Escudo, né, essa chacina da juventude negra, e que justamente nesse cenário, né, os trabalhadores, a força dos trabalhadores vem sendo demonstrando de extrema importância, né? A greve dos trabalhadores do metrô, da Sabesp, da CPTM, mostra justamente a força capaz de barrar todo esse projeto privatista, que mostra justamente qual é o caminho, inclusive para os trabalhadores a nível nacional, que também se enfrentam com privatizações, também se enfrentam com precarização, sustentadas pelas reformas que o governo federal mantém, né? E que inclusive nós da juventude, nós estudantes, também nos inspiramos nessa força. Ano passado a gente teve aqui na USP uma forte greve dos estudantes, se enfrentando com todo o projeto da reitoria, que compartilha o projeto privatista do Tarcísio, que nega professores, que nega permanência para os estudantes negros, indígenas, para os estudantes pobres, para os filhos da classe trabalhadora. E que justamente a gente coloca em aliança com os trabalhadores, em aliança justamente com o setor que está demonstrando essa força e colocando lado a lado em cada batalha, né? Inclusive, essa mesma reitoria, ela se colocou em tentar punir os estudantes pela greve e hoje tenta perseguir os estudantes que estão se colocando em linha de frente na luta contra o genocídio do povo palestino, né? E que a gente vê justamente nesse cenário desses ataques, dessa precarização, dessa privatização, do genocídio contra a juventude negra, do genocídio contra o povo palestino, que é mais do que necessário que nós estudantes, nós da juventude, estejamos lado a lado em cada uma das batalhas dos trabalhadores, né? A gente precisa inclusive resgatar Marx, né, que já dizia que é dos trabalhadores que vai vir a luta pelo novo mundo, que vai vir a construção do novo mundo, livre de toda exploração, livre de toda opressão, livre do capitalismo. E justamente nessas lutas, nós estudantes vamos estar lado a lado dos trabalhadores, em que as greves se demonstram como uma arma indispensável em todas essas batalhas. Então aqui devemos demonstrar todos o nosso apoio. É isso. Obrigada, bom, a gente está aqui para fazer um lançamento do manifesto. Eu vou ler brevemente o manifesto. Ele já conta com mais de 100 assinaturas. Acho que a gente sai daqui com a tarefa de duplicar, triplicar a assinatura dos juristas, enfim, dos apoiadores, para que a gente possa adotar os encaminhamentos em apoio à luta dos trabalhadores, né? Então, juristas contra a criminalização das lutas, das lutadoras e dos lutadores. O antagonismo entre capital e trabalho é indissociável do modo de produção capitalista, pautado na exploração da força de trabalho e apropriação privada do que é socialmente produzido. Enquanto uns usufruem de toda a riqueza, a maioria sobrevive. Por séculos, a classe trabalhadora tem resistido, perseguido melhores condições econômicas e sociais e sua emancipação da exploração. Seus métodos de luta são legítimos e integram o sistema democrático, o que é amplamente reconhecido pelo ordenamento jurídico pátrio e fundamento histórico de documentos internacionais, como a Declaração Universal
Universal dos Direitos Humanos de 48, Tratado de Versalhes de 19 e Declaração da Filadélfia de 44. Documentos que têm em comum a afirmação da importância das lutas dos trabalhadores na sociedade de classes. Por meio das lutas sociais, a classe trabalhadora resiste à opressão enquanto disputa não só melhores salários e condições de trabalho, mas a própria ação estatal em torno da gestão e políticas públicas que atendam aos interesses da maioria do povo. Nesse sentido, as trabalhadoras e os trabalhadores do Estado de São Paulo têm lutado contra a terceirização e privatização das empresas estatais, contrapondo-se à precarização do trabalho e ao encarecimento dos serviços públicos que penaliza os setores mais pobres da população. Em contrapartida, estão sendo atingidos e atingidas pela criminalização do seu movimento, com a repressão policial e detenção de manifestantes, demissão de grevistas e dirigentes sindicais, aplicação de sanções trabalhistas com prejuízos salariais e funcionais e a sistemática judicialização das greves e paralisações, que pretende a aplicação de multas milionárias para inviabilizar a existência das entidades sindicais dos trabalhadores, violando a democracia e as liberdades de manifestação e organização. Nesse sentido, os signatários e signatárias se manifestam contra a criminalização das lutas, lutadoras e lutadores, chamando pela atenção dos poderes públicos, do Poder Judiciário, da Organização Internacional do Trabalho, para as graves violações das garantias dos direitos de grevistas, manifestantes e suas organizações. Bom, não preciso dizer, esse é o manifesto que a gente oferece nesse momento, mas a gente entende que pese ser um instrumento para que vocês instrumentalizem, né, as denúncias e tudo que é possível fazer, é também insuficiente, né? Então, o que a gente quer propor, para além de um manifesto e para além dessa atividade, que é mais uma no contexto de luta e resistência dos trabalhadores, é que esse compromisso de aproximação, né, da classe trabalhadora, com a classe trabalhadora que está aqui também, porque nós também somos trabalhadores, ele se fortaleça, se frutifique, que a gente consiga sentar, discutir, elaborar e pensar sobre como construir um mundo novo com a emancipação da classe trabalhadora, dos lutadores e das lutadoras de toda opressão e toda exploração do trabalho. Para finalizar mesmo, eu queria chamar os demitidos e demitidas, né, do metrô, para que venham aqui à frente, para que a gente dê uma salva de palmas.